Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o filme O Aprendiz, que é baseado na história de Donald Trump, sim, o presidente atual dos Estados Unidos. Ele tem uma nota boa no IMDb, tem uma nota 7.1 de 10, ele é um filme de 2024, o filme é dirigido por Ali Abbas, ele é mais conhecido por Horror Spider. Então é um filme que mostra a trajetória do Donald Trump dos anos 70, que ele era um agente imobiliário, a família inteira dele era, até que ele consegue, a imobiliária dele está sendo acusado de ser racista por causa que tem um monte menos negros do que devia e eles são completamente racistas, que vai ser processado e eles podem perder essas coisas, até que ele descobre que tem um cara olhando para ele quando ele está num bar com uma mulher, e ele descobre que esse cara é um cara que ele nunca foi condenado, ele é um advogado espetacular, que ele consegue se esquivar de todas as acusações, tanto que ele nunca perdeu um caso, pessoal, que ele é o tal do Roy Cohn. Pessoal, esse cara, ele faz tudo o que ele pode de forma suja e legal para se dar bem, tanto que ele tem até um quartinho, que ele mostra mais para frente pro Trump, que ele tem um quartinho que ele consegue sabotar qualquer pessoa, ele consegue grampear qualquer pessoa e saber tudo da vida da pessoa e chantagear. Tanto que é dessa forma que ele se torna um dos mentores do Donald Trump, ele aceita trabalhar para eles, tanto que o Trump vai seguindo ele de todas as formas, e com isso, chantageando para variar, ele consegue ganhar a causa. Só que quando ele ganha a causa, ele vai se tornando um dos melhores amigos do Roy Cohn, que vai ajudando ele a transformar o Commodore, que é o maior prédio que ele queria construir nos anos 70 em Nova York. Só que quando que ele vai na reunião, ele chega e fala que ele vai conseguir não ter impostos, que seriam mais de 15 milhões de dólares na época. E aí o Trump fala, não, eu consigo isso, fica tranquilo. Só que ele mentiu, pessoal, ele vai desesperado pro Roy e pede ajuda para ele. E para sorte dele, o Roy tinha algo contra o prefeito e consegue chantageá-lo, tanto que tem até um tribunal lá e ele consegue sair mais uma vez por cima. Só que o grande problema é que com isso o Trump vai se tornando uma pessoa dessa forma que nem o Roy, ele vai se tornando uma pessoa fria, vai se tornando autoritário, vai se achando a melhor pessoa do mundo e vai esbanjando e gastando onde ele quiser, tanto que ele constrói a Trump Tower, que é uma das maiores torres, e de acordo com ele, se ele quisesse, ele faria maior que as torres gêmeas, para você ter uma ideia no quanto ele se achava. E o grande problema é que quando o irmão dele estava doente, pediu socorro para ele, ele não acolheu ele deixou ele morrer às traças. O irmão dele, que era piloto de avião, e depois saiu e não se sabe o que aconteceu com ele. Eu vi na internet que ele acabou morrendo de pneumonia, mas não sei se é verdade ou não, né? Já que é uma família de famosos. E com isso, o Trump vai gostando de uma modelo, a tal da Ivana, onde que ele consegue de todas as formas se casar com ela. Só que o Roy, que fez o pré-nupcial, que ele fez todo o acordo lá para ele não ser enganado, para ela não se dar bem por cima dele. Só que o Roy também, pessoal, tem um grande segredo que ninguém sabe. Ele banca o machão, ele banca o maior homem do mundo, só que na verdade ele é uma pessoa homossexual, pessoal. Ele é gay. O Trump no começo lida com isso numa boa, pessoal. Ele não é preconceituoso ainda, só que mais para frente a gente vai vendo que o Roy, ele começa a se afastar do Roy, porque ele vai se tornando cada vez mais famoso e vai vendo que não vai precisando dele e vai montando o império dele. Só que o grande problema é que nos anos 80, se não me engano, começou a ter a AIDS, pessoal, a causa da AIDS que começou a matar. E essa doença, como muitos sabiam, era falado que era uma doença causada pelos gays, que é a maior mentira, tanto que qualquer pessoa pode pegar AIDS, hétero ou homossexual. E aí o Trump, para vocês terem uma ideia como ele era uma cabecinha, pessoal, ele ficou recusando ligações do Roy, porque ele sabia que o amante do Roy, que o Russell, que era o amante do Roy, tinha pego a doença, só que ele achou que era uma doença transmissível de respirar na frente, de encostar, para você ver o preconceito que ele tinha.
Ele só acaba com esse preconceito quando que ele vai num médico e no meio da análise que ele está vendo que ele está mais gordo do que o necessário e também ficando careca, ele pergunta para o médico como que a AIDS era transmitida, até que ele fala que é pelo sêmen, e aí o Trump se liga e fala, meu, eu tô fugindo de um cara que me fez ser famoso, vou chamar ele, vou salvar a vida dele. Só que o grande problema é que o casamento dele também não vai sendo as mil maravilhas, ele vai vendo que a Ivana não é a mulher que ele queria, ele vai se cansando dela, mesmo tendo 3 filhos, e aí a gente descobre também que aquele caso famoso que ele teve com aquela pornstar, que não cita o nome dela, para não ter processo, né? Ainda mais ele, que com certeza ia processar o diretor do filme, mas fica nítido que ele vai se relacionando com ela e vai deixando cada vez a mulher dele, Ivana, de lado. E com isso, como eu disse, ele vai se tornando essa pessoa, vai querendo construir o Commodore, só que o grande problema é que ele vai gastando tanto, pessoal, que ele não tem como repor. E aí ele queria usar o pai dele, que estava ficando gaga, para ele conseguir os bens como garantia para os bancos, para ele continuar gastando e construir o Commodore, que nem mostrou o final dele. E aí, o que acontece? Ele chama o Roy para a casa dele lá de luxo, e no dia do aniversário dele, ele dá umas abotoaduras falando que é da Tiffany, que é uma loja famosa, escrito Trump. E aí quando o Roy mostra para Ivana, mó feliz que ele ganhou aquelas abotoaduras do grande Donald Trump, a Ivana quebra ele e fala que aquilo é falso, pessoal, que ele deu uma bijuteria qualquer para ele. Tanto que o Roy, quando recebe o bolo, fica totalmente desiludido, ele vai para o quarto dele e depois a gente vê que ele morreu. E aí, para você ver uma coisa, pessoal, quando ele morre, o Trump manda desinfetar o lugar inteiro, achando que ele vai pegar AIDS, ou seja, mesmo ele falando que não ia pegar AIDS, ele continua achando que ele ia pegar. E aí a gente vê o velório do Roy, a gente vê também o Trump anos depois falando com uma pessoa que ele contratou para escrever um livro. E o cara até fala, zoando, por que você não se torna o novo presidente dos Estados Unidos? Aí ele desmente e fala, eu não teria paciência para essas coisas, os políticos são tudo corruptos. Ou seja, quem manda a própria língua, já que ele é a segunda vez presidente dos Estados Unidos, né, pessoal? E o filme termina dessa forma, mostrando que foi mentorado por Sir Roy Cohn, das pessoas mais desprezíveis da época, considerado como um diabo, para vocês terem uma ideia. Tanto que ele, como eu disse, ele chantageava qualquer pessoa, pessoal, e ele fez o próprio inferno da vida dele. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, o filme é bem interessante, ainda mais se você quer saber da trajetória do Trump, como ele chegou a ser essa pessoa, né? Essa pessoa que se tornou autoritário, ainda mais com as regras que o próprio Roy mentorou ele, falando que ele não devia responder nada, ele devia se esquivar de todas as acusações, que era uma das coisas que ele falava para ele, que ele devia negar todas as coisas que envolviam escândalos. Por isso que a gente vê que o Trump é dessa forma, tudo que ele fala, ele se esquiva e mete a boca em outras coisas, né? Então ele sempre fez isso para ele chegar onde chegou e finalmente conseguiu de novo ser o presidente dos Estados Unidos dessa forma, para você ter uma ideia, né, pessoal? Como uma pessoa desse nível conseguiu ser presidente 2 vezes. Tanto que, como eu falei, mas o filme é muito bom no geral, mostrou como ele era uma pessoa desiludida. O que eu não gostei, pessoal, devia ter mostrado o Commodore finalizado, devia ter mostrado também as outras coisas que ele fez por trás dos panos, que a gente sabe, né, que ele assediou várias mulheres, não mostrou isso. Só mostrou uma cena dele estuprando a mulher dele, que é bem forte também, mas de resto não mostrou a maioria das coisas. Acho que com medo de processo, né, não sei, já que ele é o novo presidente dos Estados Unidos de novo, né? Mas o filme no geral consegue se sair muito bem, pessoal. Devido a esses motivos, tem 7.1, eu dou nota 8 pro filme, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme. Muito obrigado. Até a próxima.